Com 63 vetos, o presidente Lula sancionou a lei que flexibiliza as regras do licenciamento ambiental. A decisão foi bem avaliada pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que definiu os vetos como estratégicos. Para analisar as mudanças no texto, o Jornal da Manhã recebe o advogado e especialista em direito ambiental, Rafael Oliveira Guimarães. Rafael, muito bom dia para você. Obrigada pela entrevista. Muito bom dia, eu que agradeço o convite. Rafael, os vetos do presidente Lula conseguiram alcançar as principais críticas que estavam sendo feitas ao texto original e do ponto de vista da segurança jurídica, né? Torna mais claro ou gera ainda mais incertezas em empresas e também órgãos ambientais? Bom, as críticas, a meu ver, elas foram praticamente todas atendidas, né? Os pontos mais polêmicos da lei que foi sancionada pelo presidente na sexta-feira foram atendidas. Ela praticamente, esse veto desconfigurou em muito o intuito da lei. Não vejo, do jeito que ela está neste momento, alguma possibilidade de trazer insegurança jurídica. As modificações foram muito pequenas, tendo em vista a enormidade de vetos, né? Agora, um ponto que também chama atenção é que com essa nova lei, agora a exploração da foz do Amazonas, né, também pode avançar? Olha, aparentemente, os artigos da lei que diziam uma tentativa dessa exploração de petróleo em águas profundas lá na base territorial brasileira, né, plataforma territorial brasileira, ela dependia de uma licença especial que estava num dos artigos finais lá da lei. Esse artigo foi totalmente vetado, né? Ou seja, um dos intuitos principais dessa lei, que era destravar grandes projetos de interesse nacional, como, entre eles, né, desse conselho, essa exploração de petróleo, isso foi vetado. O que se lê é que o presidente vai fazer uma nova medida provisória especificamente para essa questão da exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. Na verdade, não é tão na foz, né? É quase 500 quilômetros dela. Rafael, nosso comentarista José Maria Trindade também vai participar dessa entrevista. Ele tem uma pergunta. Então, Rafael, esse assunto acabou se transformando numa grande disputa política, né? Tá baixo. Em setores da economia também, né? Envolvendo Rafael, a gente vai tentar arrumar o áudio lá do José Maria Trindade para que você também consiga ouvir a pergunta que ele vai te fazer. Então, vou seguindo por aqui. Na prática, né, o que muda a partir de agora com esses vetos do presidente Lula? Olha, como eu disse, das maiores polêmicas e tentativas de mudança que esta lei objetivava, essa lei objetivava muito uma desburocratização do licenciamento ambiental. E muitos desses procedimentos de tentativa de desburocratização foram vetados. O que eu vejo que facilitou um pouco é a questão da renovação automática, né? Já era uma renovação prevista em muitas leis estaduais e agora também está prevista numa lei federal. Então, o empreendedor ou o produtor que quer renovar uma licença que já existe, ele tem a possibilidade de renovação em 120 dias antes do vencimento. Essa renovação ela é automática, dependendo de fiscalização posterior, mas pelo menos o procedimento é abreviado. Uma questão também, né, que foi colocada recentemente foi sobre a exploração de minérios raros aqui no Brasil. Até o Donald Trump se manifestou em relação a isso. Pode ter alguma alteração também em relação a isso, já que o Brasil tem potencialidade, mas ainda explora muito pouco? Olha, nessa questão não vejo tantas modificações, porque qual era um dos objetivos dessa lei? Era delegar aos estados federados a possibilidade de fazer se auditar esses procedimentos. E esta parte foi vetada por uma questão de competência legislativa, o que eu até concordo neste ponto, né? Mas não houve mudanças nesse sentido, ou seja, o procedimento e a fiscalização vai ficar ainda sobre as rédeas do Poder Público Federal. O que eu imagino é que esse projeto, desde já, ele é uma tentativa, ou lei lá já, né? É uma tentativa de grito contra a morosidade
que os estudos de impacto ambiental e das licenças está causando. Então, eu acho que o poder público vai se mexer para tentar fazer isso um pouco mais rápido. Rafael, na sua avaliação, né, o texto representa um avanço, um recuo, um equilíbrio? Olha, do jeito que está, eu acho um retrocesso, né? Pessoalmente, esse projeto que virou lei agora, sexta-feira, ele vinha sendo chamado de projeto da devastação. Eu acho que seria um projeto mais da desburocratização. Muitos do intuito ali era justamente simplificar e agilizar principalmente projetos de interesse nacional. Eu acho que houve um avanço, nós temos muitos artigos, eu citei só uma questão pontual sobre a renovação automática, né, mas há procedimentos, por exemplo, de questões envolvendo menor potencial ofensivo, por explorações rurais que foram agilizadas neste projeto, mas eu acho que as grandes questões, principalmente de projetos envolvendo rodovias, em projetos que envolvem, digamos assim, uma participação maior do poder público federal, e, ponto importante, as questões que envolviam omissão do poder público, elas estavam sendo, de certa forma, até um pouco punidas pelo projeto originário do Senado. Isso tudo foi vetado pelo presidente. Então, esse grito contra a omissão do poder público e lentidão do poder público em licenças ambientais, meu ver, ele foi tolhido pelos vetos do presidente. Então, eu vejo como um avanço, um pequeno avanço, mas perto do que se visava com esse projeto, que era um avanço muito maior na agilidade dos procedimentos ambientais, principalmente licenças especiais, né, renovações, licenças por adesão, eram coisas inovadoras um pouco para tentar otimizar os procedimentos de licença, e isso tudo foi vetado. Agora, doutor Rafael, em relação também às penalidades previstas, houve alguma alteração em relação a isso? Porque recentemente a Polícia Rodoviária Federal fez a apreensão, a gente até trouxe aqui nas diferentes plataformas da Jovem Pan News, a apreensão recorde jamais registrada de mais de 100 quilos de ouro em uma apreensão, depois mais 40 quilos. Isso é só uma das tratativas em relação a penalidades, mas também tem empresas que às vezes acabam descumprindo as regras. As penalidades também aumentaram, foram flexibilizadas? Não, nisto o projeto ele manteve, digamos assim, o status que está no presente momento. Em algumas pequenas circunstâncias, se abreviava ou até se diminuía algumas penas ambientais, e isso foi vetado. Então, as penalidades elas não sofreram modificações, né? O que mais chama atenção neste ponto é mais as questões envolvendo agilidade do poder público, em que o projeto ele visava, digamos que visava uma tentativa de driblar uma autoridade pública que tivesse atrasando um procedimento ambiental e eventualmente até um procedimento criminal ambiental. Isso tudo foi vetado pelo presidente. Então, com relação às sanções, nós não tivemos modificações, principalmente não tivemos agravantes, né? Tentou-se atenuar algumas delas, mas isso foi vetado. Conversamos com o advogado especialista em direito ambiental, Rafael Oliveira Guimarães, sobre os vetos do presidente Lula ao projeto de licenciamento ambiental. Rafael, mais uma vez, obrigada pela sua presença. Um bom dia para você por aí. Eu que agradeço. Muito bom dia a todos.